Warren Buffett, amplamente conhecido como um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos, disse uma vez a seguinte frase: se hoje alguém está sentado à sombra, é porque alguém plantou uma árvore há muito tempo atrás. Guarde bem essa frase, porque ela vai ser a base daquilo que nós vamos conversar. Hoje eu vou fazer o que a maioria dos canais de finanças não fazem. Vou te mostrar uma carteira real, com ativos reais, aportes reais e os dividendos que ela paga todo mês. E a partir de agora, essa carteira vai ser acompanhada aqui no canal mensalmente, onde juntos iremos analisar todas as tomadas de decisões para alcançar as metas que nós iremos projetar e a consistência que nós manteremos até atingir os nossos objetivos. Lembrando que o nosso foco principal é a consistência e o reinvestimento. A maioria dos canais de investimento te ensina teoria, te mostra como funcionam os FIIs, o que é dividendo yield e como calcular P sobre VP. E isso tem valor, mas não é o suficiente. O que falta é acompanhar alguém tomando decisões reais, em tempo real, porque investir não é só escolher o ativo certo, é saber o que fazer quando o mercado cai, o dividendo diminui, a Selic muda, e isso somente a prática, somente a vivência te ensina o que fazer durante esse percurso. Nassim Taleb, no livro A Lógica do Cisne Negro, escreveu que nós aprendemos muito pouco com a história que nós não vivemos. E eu concordo com essa frase. Por isso a carteira de FIIs do canal será acompanhada aqui por você. Todo mês será mostrado o quanto foi aportado, o quanto foi reinvestido, quanto os FIIs pagaram de dividendos, se houve troca de ativo, se não houve troca de ativo, quais os fundamentos basilares dessa carteira. Você vai acompanhar cada movimento, os acertos e também os erros. Antes de eu abrir o Investidor 10 aqui e mostrar diretamente como está a carteira, eu preciso garantir que você entende o mínimo necessário de FIIs para que nós venhamos a conversar mais, explanar mais sobre como a carteira foi montada. Se você conhece, tudo bem. Agora, caso você não conheça, esses minutos vão valer muito para você. Rapidamente, o que é um fundo de investimento imobiliário? É um condomínio de investidores que juntos investem em imóveis ou em títulos ligados ao mercado imobiliário. Você compra uma cota na bolsa normalmente como se fosse uma ação e todo mês você recebe uma parte dos rendimentos desses imóveis ou dos títulos imobiliários diretamente na sua conta, porque por lei esses fundos eles são obrigados a distribuir 95% dos rendimentos obtidos por meio desses investimentos. Possuem liquidez diária e você entra e sai desse tipo de investimento quando você bem quiser. Os dividendos distribuídos pelos FIIs, eles são isentos de imposto de renda, zero imposto de renda. Para você entender o impacto real disso, imagine dois investimentos que rendem R$ 1.000 bruto por mês. Um é o CDB e após o imposto de renda você receberá na sua conta R$ 775 líquidos após descontar o imposto de renda. Ou seja, dois investimentos com resultados brutos iguais, porém, quando você recebe na sua conta descontados os impostos devidos, nós temos um resultado completamente diferente que vai para o seu bolso. Ao longo do ano, essa diferença composta ela é enorme. Existem pelo menos dois grandes tipos de fundos imobiliários. Nós temos os fundos de tijolos e os fundos de papéis. Os de tijolos investem em imóveis físicos, galpões logísticos, shoppings, lajes corporativas, uma variedade de imóveis físicos. A sua renda vem do aluguel desses imóveis para terceiros interessados. Os fundos de papel investem em títulos financeiros, os CRIs, as LCIs, e a sua renda é atrelada a índices como o IPCA e o CDI. Essa distinção é importante você saber porque cada fundo desse vai se comportar de uma forma diferente conforme a variação do cenário econômico, as métricas que realmente importam. Muita gente, principalmente quem está iniciando nesse caminho de investimentos em fundos imobiliários especificamente, acaba olhando apenas para a métrica do dividendo. Se o dividendo é bom, se o dividendo é alto, é esse fundo que eu quero ter na minha conta, não é mesmo? Porém, a escolha olhando unicamente pelo dividendo yield pode não ser a melhor escolha para se ter um ativo na sua carteira. E tudo bem usar os dividendos como o ponto de partida para a escolha dos seus ativos, como um filtro inicial, mas olhar o DI sozinho não diz nada sobre a qualidade desse fundo. O fundo pode pagar um dividendo alto porque está distribuindo reservas acumuladas, porque vendeu um imóvel ou porque o mercado desconfiou dele e derrubou o preço da cota. Resumindo, um DI alto pode ser uma oportunidade ou uma armadilha. E precisamos ficar sempre atentos. Você não consegue saber qual é qual olhando apenas pela métrica do dividendo. O que eu analiso de verdade antes de colocar dinheiro em um FII é diferente. Por exemplo, nos fundos de tijolo, o que vale a pena ser analisado? Quais são os imóveis que este fundo possui na carteira? Onde eles estão localizados? Quem são os locatários? Qual é a taxa de vacância desse fundo? Ou seja, quantos imóveis vagos ele possui em sua carteira? Se o fundo está alavancado em dívida ou não? E qual é o P sobre VP? E aqui cabe uma boa observação sobre o que é o P sobre VP, que é uma métrica que muitas pessoas também acabam focando somente nela, não é mesmo? Dividend yield e P sobre VP para escolher se vai colocar esse ativo na sua carteira ou não. Nós faremos diferente. P sobre VP ele serve basicamente para você entender se você está comprando um ativo com desconto ou não. Assim
sigla P significa preço e a sigla VP significa valor patrimonial. P sobre VP ele é muito útil, mostra o desconto sobre os prédios físicos. Já em fundos de papel, o P sobre VP deve ser usado com cautela. Como o patrimônio desses fundos é dinheiro e dívida, um P sobre VP muito abaixo, exemplo 0,8, 0,6, costuma indicar que o mercado espera uma inadimplência por parte dos devedores desse fundo, como já ocorreu diversas vezes no mercado. Nos fundos de papel, eu analiso quem são os devedores dos CRIs, qual é o risco de crédito dessa carteira, o nível de inadimplência e a qualidade das garantias dos devedores. E em qualquer fundo de investimento imobiliário, quer seja de papel, quer seja de tijolo, ou até mesmo dos fiagros, que falaremos em um outro vídeo mais à frente, o importante é a gestão. Quem é o gestor desse fundo? Gestão competente e alinhada com os interesses do cotista faz uma diferença enorme no longo prazo. Um bom gestor preserva o patrimônio e toma decisões que protegem o investidor. Um gestor ruim, por outro lado, pode destruir um fundo com imóveis excelentes. Resumindo, o dividendo é o que aparece no extrato todo mês, mas o que garante que esse resultado vai se sustentar e crescer ao longo do tempo são todos esses outros fatores. É isso que separa um bom pagador de dividendo de um bom fundo. Benjamin Graham, o pai do Value Invest, mentor de Buffett, escreveu em O Investidor Inteligente que o investidor mais perigoso não é o ignorante, é o conhecedor, é o que acha que sabe mais do que realmente sabe. Guarde essa frase, ela vai fazer sentido quando nós formos avaliar quais ativos nós iremos colocar na carteira de fundos imobiliários aqui do canal. Vamos agora à parte mais esperada do vídeo, em que nós vamos de fato olhar como está composta a carteira de fundos imobiliários do canal Pensar, Decidir, Investir. E para deixar a nossa carteira de uma forma mais clara e de mais fácil visualização, iremos usar o site Investidor 10. O Investidor 10 é uma plataforma de análise de ativos e de gestão de carteira que organiza indicadores financeiros de forma visual para facilitar para os investidores e ajudá-los a consolidar a sua carteira e acompanhá-la por um longo prazo. Portanto, vamos à nossa carteira agora no Investidor 10 e acompanhe aqui comigo na tela do computador. Então hoje o patrimônio total da carteira é R$ 45.907. O valor que eu efetivamente aportei quando fiz essa carteira pensando aqui no canal foram R$ 45.612. O ganho de capital até agora totaliza em R$ 294,45. E proventos recebidos, os dividendos que nós recebemos nesse período de criação da carteira para o canal foi de R$ 412. E lembrando que esse valor aqui de dividendos, ele é isento de imposto de renda. Então é o valor líquido que caiu na minha conta referente a essa carteira. Provavelmente você deve estar pensando que R$ 412 para uma carteira de R$ 45 mil alocados em ativos é pouco. Realmente parece pouco. Essa carteira criada para o canal tem menos de 3 meses de vida ainda e nós estamos criando ela para o canal para justamente ela começar a pegar esse volume de proventos focado especificamente em constância de aportes e reinvestimento de todos os dividendos recebidos. E a partir de agora, com aportes mensais consistentes e reinvestimento de todos os dividendos, nós iremos criar uma meta para nós perseguirmos no curto e no longo prazo, onde juntos acompanharemos essa jornada até atingirmos os nossos objetivos. E olhando aqui a composição da carteira, nós podemos perceber que o maior ativo de alocação é o KNCR11, com 30,84%, seguido pelo HGLG11, 23,67%, em R$ 10.900 alocado. Nós temos aqui o HGCR11 com 20,62%, com R$ 9.400 aproximado. Nós temos o BTGL11 com 15,12%, com R$ 6.942. E o XPML11 com 9,65%, R$ 4.431 alocado. Agora vamos analisar ativo por ativo. Vamos começar com o KNCR11. Entrando aqui na nossa carteira de fundos imobiliários do canal PDI, nós podemos vir aqui ao final em meus ativos e clicar em KNCR11. Ele vai abrir direto aqui nas informações específicas do ativo que nós queremos analisar, e aqui nós começamos a observar diversas informações relevantes. A carteira PDI possui 133 cotas do KNCR11, o preço médio nosso está em 105,71%, o preço atual é R$ 106,60, e aqui no descritivo do ativo, clicando nele, nós podemos observar as seguintes informações. Hoje a cotação dele está avaliada em R$ 106,69. O dividend yield é R$ 13,75, ou seja, ele é um bom pagador de dividendos. O P sobre VP está em 1,04 e esse 0,4 é justamente um ágio, ou seja, o mercado está aceitando pagar um ágio sobre o ativo, considerando ele que é um
é um bom ativo, é um bom fundo imobiliário. Lembrando que ele se trata de um fundo de papel, certo? A liquidez diária dele é muito boa, ou seja, todo dia existe uma movimentação de 18,38 milhões de reais de venda, de compras e vendas desse ativo, e a variação dele nos últimos 12 meses de cerca de 19%. Né? O gráfico aqui apresenta uma clara ascensão do ativo, né, recorrente, então se nós clicarmos aqui nos 5 anos, conseguimos perceber que ele segue numa rampa positiva de crescimento. Ele tem um percentual de representação nessa carteira de fundos imobiliários do canal de 30,84%, tendo R$ 14.159 alocados na aquisição desses ativos, certo? Esse é um ativo de papel, então ele não investe em imóveis físicos, ele investe em títulos de créditos imobiliários, tendo na carteira dele hoje, desse fundo, cerca de 77,9% em CRIs, 14,30% em LCI e outros tipos de títulos de crédito imobiliário, e possui 7,8% em caixa. Essas são informações aqui por enquanto do fundo. E o que nós podemos ver ainda mais? A renda vem dos juros pagos por esses títulos, que no caso do KNCR11 são atrelados ao CDI. Quem gera esse grupo é a Quineia, que é uma gestora do grupo Itaú, com histórico sólido, sendo uma das que possui o maior valor patrimonial acumulado entre os fundos imobiliários, cerca de 10,96 bilhões de patrimônio acumulado, possui uma taxa de administração de 1% ao ano, cerca de 542 mil cotistas, o valor patrimonial hoje por cota está avaliado em 102,36%, e o último rendimento de dividendo pago foi de 1,10 centavos, que é um valor que ela tem conseguido manter por um bom tempo já. Então, só para reforçar, o que eu olho em um fundo de papel antes de colocar ele na minha carteira? Primeiro, quem são os gestores desse ativo? Quem são as empresas ou as incorporadoras que tomaram esse crédito para poder investir no mercado? No KNCR11, a carteira é majoritariamente composta por grandes players do mercado, com garantias reais atreladas à dívida. Segundo, eu analiso a inadimplência, que historicamente fica próximo de zero neste fundo. Terceiro, alavancagem, o quanto esse fundo tomou para ser de dívida para alavancar o seu retorno, para potencializar o seu retorno. Quarto, o P sobre VP, que no caso aqui do KNCR11 está em 1,04, para verificar se eu estou comprando o ativo com desconto ou com ágio em cima do valor patrimonial do referente ativo. John Bogle, um dos investidores com maior influência nas finanças modernas, disse a seguinte frase: a consistência supera o brilhantismo no longo prazo. O KNCR11 é exatamente isso. Ele não é o mais emocionante, é o mais previsível. E previsibilidade tem preço numa carteira de renda. Próximo fundo que nós iremos falar agora é o HGCR11, Pátria Recebíveis Imobiliários. Ele está aqui demarcado com essa cor amarela aqui na nossa carteira, e nós podemos ver que nós temos 96 cotas desse ativo ao preço médio de R$ 96,28. O preço atual dele é de 98,32 centavos. Ele é avaliado com nota 10 pelo time de analista aqui do site Investidor 10. Temos alocado nele atualmente cerca de R$ 9.438,72. Vamos agora então ver as informações sobre esse fundo especificamente. Podemos ver aqui nas informações preliminares na plataforma do Investidor 10 o valor da cota atual, o quanto ele tem pago de dividendos, cerca de 12,27% de dividendo ao ano. O preço sobre o VP dele está em 1, ou seja, o preço justo atualmente que o mercado está precificando. A liquidez diária dele é acima de 1 milhão, é 3,58 milhões, e a valorização nos últimos 12 meses foi de 18,29%. E as informações que nós precisamos ficar realmente atentos, né? Como nós falamos, ele é um fundo de papel, tem uma gestão ativa feita pela equipe da Pátria Investimentos. A taxa de administração dele é de 0,8% ao ano. Possui um valor patrimonial de 1,52 bilhões. O valor patrimonial da cota está em R$ 98,65 e o último rendimento pago foi de 0,95 centavos por cota. Outra informação interessante que nós podemos ver aqui sobre o HGCR11 é a estratégia de composição da carteira. A carteira então ela é composta majoritariamente por certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. Esses títulos são lastreados em créditos de diferentes segmentos, como residencial, financiamento de incorporações e loteamentos. Nós temos logístico industrial, que é crédito estruturado para galpões e infraestrutura, e comercial, operações de lajes corporativas e shopping centers. Além disso, o fundo também possui a possibilidade, a flexibilidade de alocar em cotas de outros fundos de imobiliários e ativos de liquidez, otimizando o fluxo de caixa e a rentabilidade tática para, consequentemente, pagar melhores dividendos aí para os seus cotistas. Os principais riscos que envolvem esse tipo de fundo são realmente os riscos voltados à inadimplência dos devedores. Quais os fundamentos que eu analiso, então, nesse tipo de fundo? Primeiramente, a qualidade de crédito na carteira. O HGCR11 ele é classificado como os fundos high grade, ou seja, com foco em operações com garantias reais
gerais, como alienação fiduciária de imóveis e cessão de recebíveis. Atualmente, esse fundo possui como um dos principais tomadores de crédito grandes players do mercado, como a Urban Hub, a Mega Moda, Ecopark, JFL e urbanizadora EBM. São um dos principais players aí que tomam crédito desse fundo. Segundo ponto, a alavancagem. A alavancagem desse fundo ela é conservadora, considerada abaixo de 2%. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,88%, como nós podemos ver nas informações relatadas, com rendimento atual de 0,95 centavos por cota. E o P sobre VP, podemos ver aqui no site do Investidor 10, ele está no preço justo de 1 ponto. Então nós finalizamos os fundos de papel da nossa carteira, que nós vimos então, primeiramente, o KNCR11 da gestora Quineia, e vimos agora o fundo HGCR11, que é gerido pela Pátria Investimentos, fechando os dois fundos que nós temos aqui na carteira do canal. Agora nós vamos entrar nos fundos de tijolos da carteira e vamos passar a avaliá-los a partir de agora, começando com HGLG11, certo? Nós podemos ver aqui que na nossa carteira possuímos 70 cotas desse ativo na nossa carteira, com preço médio de R$ 157,80. Hoje ele teve uma leve queda aí de pelo menos 1% e está sendo precificado a R$ 156,07, um total de valor alocado na nossa carteira de R$ 10.924,90, também recebendo uma nota 10 do time de analistas aqui da plataforma Investidor 10. Na nossa carteira, então, ele representa cerca de 23,77% da nossa carteira. Esse fundo, lembrando que é um fundo de tijolo, vamos avaliar então as informações que o Investidor 10 traz para nós referente a esse fundo. Continuando então, nós temos que o dividend yield pago nos últimos 12 meses é de 8,46%. O P sobre VP dele está com desconto, né? Ele está com 0,94 pontos, né? Tendo aí um desconto de 0,06. A liquidez diária do ativo é excelente. Mais de 15 milhões, né, são transacionados no dia, assim como o HGCR11, ele também faz parte, agora ele foi integrado ao ecossistema do Pátria Investimentos, então o HGLG11 também faz parte agora do Pátria Investimentos. Ele é um fundo de tijolo, certo? Focado no segmento de logística, indústria, galpões. Possui um tipo de gestão ativa com uma taxa de administração de 0,6% ao ano. A taxa de vacância dele é baixa, 3% apenas de vacância, tendo valor patrimonial de 7,3 bilhões. E o último dividendo pago por esse fundo foi de R$ 1,10. Foi criado em 2010. O portfólio inclui imóveis localizados então no estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco e Goiás. Grande parte dos contratos do HLG11 possuem reajuste atrelado aos índices da inflação, principalmente IPCA e, em alguns casos, o próprio IGPM. A estrutura do fundo e taxas. O fundo distribui no mínimo 95% dos resultados apurados em caixa aos cotistas como regra, né, desse tipo de ativo. E agora nós vamos lembrar os fundamentos principais que nós temos que avaliar nesse tipo de fundo de tijolo especificamente. Lembrando que o nosso foco não é exclusivamente olhar apenas o dividendos. Nós olhamos uma série de fatores que de fato vão indicar por fim se o dividendo realmente é bom ou não nesse ativo. Primeira coisa que nós vamos avaliar em um fundo de tijolo, que é a vacância dos seus ativos. Se existem imóveis que não estão ocupados e o quanto desses imóveis não ocupados representam do portfólio da carteira. E nós vemos aqui no HGLG11, essa vacância está em 3%, ou seja, mostrando que é um fundo muito saudável com relação à métrica da vacância. Alavancagem financeira. Se você fizer uma breve pesquisa na internet, você vai conseguir chegar ao número de alavancagem em cerca de 9,6%, e é um valor aceitável pelo tamanho desse tipo de fundo. Os contratos de locação desse ativo, eles são atrelados ao IPCA e ao IGPM, que protege a renda real no longo prazo. E analisamos também o P sobre VP, que, como vimos anteriormente, está abaixo de 1, mostrando que o fundo está com um desconto sobre o seu valor justo. E a nota 10 que esse ativo recebeu do time de analistas da plataforma Investidor 10. Peter Lynch, em um dos seus livros, disse que saber o que você possui vale mais do que qualquer análise técnica. E nós incluímos o HGLG11 na carteira do canal porque eu acredito no crescimento estrutural da logística no Brasil, em galpões voltados para e-commerce e diversos outros tipos de armazenamentos que irão potencializar o Brasil no longo prazo. O próximo ativo que nós vamos avaliar é o BTLG11 BTG Pactual Logística. É um fundo de tijolo, ainda do ramo de galpões logísticos, e como nós podemos ver aqui na nossa carteira, nós possuímos 67 cotas desse ativo na nossa carteira, ao preço médio de R$ 103,60, e ele está representando cerca de 15,12% da nossa carteira. Possui um valor em reais de R$ 6.927,80, sendo nota 10 a sua avaliação pelo time de analistas da plataforma Investidor 10, e ele representa 15,12% da nossa carteira. Sobre esse fundo, é interessante nós avaliarmos algumas informações
interessantes. Por exemplo, o dividend yield dele aqui, hoje, atualmente, nos últimos 12 meses, foi pago de 9,16%. O P sobre VP dele está com um pequeno ágio de 0,01 ponto. A liquidez diária dele é muito boa, mais de 10 milhões por dia. E a variação desse ativo nos últimos 12 meses foi de 13,13%. Podemos ver aqui no seu gráfico que ele, por mais que tenha sofrido algumas variações negativas no transcorrer desses últimos 5 anos, ele mantém uma variação positiva de pelo menos 40,32% nos últimos 5 anos. Vamos lá sobre mais informações sobre o BTGL11. Então nós temos aqui que ele faz parte do banco BTG Pactual, sendo o BTG considerado um dos maiores bancos de investimentos da América Latina. Ele possui cerca de 0,9% de taxa de administração sobre o valor de mercado. A vacância dele é uma vacância boa, de 3% apenas. Valor patrimonial de 5,46 bilhões. Sobre as distribuições de dividendos dos últimos 12 meses, nós temos que o último dividendo pago foi de 0,78% do valor do ativo. Tem mantido uma média variando ali entre 0,78 a 0,81 centavos por cota. A estratégia de composição desse ativo é focada então em aquisição e gestão de imóveis logísticos, utilizando em operações de armazenagem, distribuição e logística urbana. O fundo busca ativos localizados próximos a importantes eixos rodoviários e centros de consumo, locados a empresas de médio e grande porte. Atualmente, esse fundo ele possui cerca de 30 imóveis distribuídos em 6 estados, sendo a sua maior concentração no estado de São Paulo, sendo ativo de relevância para a nossa carteira, uma vez que ele possui 15% de representação na composição total da carteira aqui do canal. Podemos observar que a vacância dele cresceu se comparado com o ano passado. Ano passado ela era de 1% e esse ano ela está representando cerca de 3%, mas ainda é uma vacância considerada saudável do tamanho desse tipo de fundo. E agora vamos falar sobre o último fundo que compõe a carteira do canal, que é o XPML11, certo? Vamos aqui então no site do Investidor 10 acompanhar as informações sobre esse ativo. Nós possuímos 40 cotas ao preço médio de R$ 108,08 e a sua cota atual é de R$ 110,79. O valor total que nós temos alocado nesse ativo é de R$ 4.431,60. Ele também possui nota 10 de avaliação pelo time de analista aqui do Investidor 10 e ele representa cerca de 9,65% da nossa carteira de fundos imobiliários. Ele possui hoje uma distribuição de dividendos de cerca de 10,07%. Dentre os fundos de tijolos, ele é o que mais distribui dividendos entre nossos ativos, mantendo cerca de 10% de distribuição. O P sobre VP dele também possui um leve desconto, ele está avaliado aqui em 0,99 pontos. Liquidez diária de 17 milhões de reais de movimentações por dia, ou seja, uma liquidez muito considerável. E a variação dele nos últimos 12 meses foi de 15,41%. O segmento dele, então, como falamos, é de shoppings e varejo, sendo um fundo de tijolo, certo? A taxa de administração dele é de 0,55% ao ano, uma das mais baixas que nós temos na nossa carteira. A vacância dele ainda é considerada boa, uma vacância baixa de 4,20% sobre todo o portfólio que ele possui na sua carteira de ativos, tendo um total de patrimônio de 6,47 bilhões de valor patrimonial, e o último dividendo distribuído por esse ativo foi de 0,92 centavos. Então ele é um fundo imobiliário focado em aquisição e gestão de participações em empreendimentos comerciais e geração de receita por meio da locação desses espaços e receitas associadas a operações dos shoppings propriamente. Diversificação e exposição. A carteira possui participações em shoppings consolidados e com alto fluxo de consumidores, e os contratos de locação costumam prever reajustes atrelados aos índices de inflação como o IPCA e o IGPM. Podemos aqui observar ainda que a lista de imóveis que compõem o portfólio dessa carteira são 13 ativos em São Paulo, 6 ativos no Rio de Janeiro, 2 ativos em Minas Gerais, 2 ativos na Bahia, 1 no Paraná, 1 no Rio Grande do Sul, 1 no Amazonas e 1 no Rio Grande do Norte. Essa basicamente é a lista de portfólio então do XPML11. E o que eu analiso então em um FIIs de tijolo voltado para esse ramo de shopping? Vai além da vacância propriamente, que por mais que nós avaliamos está em cerca de 4%, a vacância desse ativo especificamente. Importante em ativos de shopping é avaliar o perfil dos lojistas, o ticket médio do shopping, a região onde ele está inserido, se os contratos são atípicos ou típicos e qual é a alavancagem do fundo propriamente. E outras métricas que nós avaliamos é o P sobre VP e essa avaliação do time de analistas do Investidor 10, que é um ponto
também relevante para sempre estarmos atentos com relação à qualidade do ativo que nós iremos incluir em nossas carteiras. Vou falar para vocês agora qual que é o objetivo, então, dessa carteira, o que nós vamos perseguir mensalmente com os nossos aportes, com os nossos reinvestimentos, para que a carteira, de fato, ela se consolide como uma carteira geradora de dividendos, geradora de renda, para que esse processo de bola de neve, esse processo de juros compostos venha a atuar de uma forma mais impactante e gerar renda para a nossa carteira, de uma forma para que todos nós possamos aprender mensalmente como que é a variação do mercado e olharmos para essa carteira daqui a 1, 5, 10 anos e vermos como ela tem se comportado ao longo de todo esse tempo. A partir desse vídeo, todo mês vai ter uma atualização dessa carteira de FIIs do canal. Quanto foi aportado, quais FIIs pagaram dividendos, se houve reinvestimento e em qual ativo nós estamos fazendo esses reinvestimentos. Se houve mudança na composição do ativo, se saiu um ativo, se entrou outro novo, e tudo será explicado o porquê ponto a ponto para que possamos juntos entender a metodologia dessa carteira. E se eu errar em alguma decisão, se o FIIs nos decepcionar daqui para frente, você vai ver isso também. É a pele em risco de um investidor comum procurando a sua renda passiva por meio de dividendos em fundos imobiliários. Vamos falar agora sobre as metas da carteira. Primeiramente, vamos falar sobre as metas de curto prazo. Nós temos um objetivo de curto prazo para essa carteira definido em um total de R$50 mil aportados nela para os próximos meses. Atualmente aqui nós podemos ver que nós temos aqui então um total de R$45.900 de patrimônio total da carteira. O nosso foco será fazer aporte mensal de R$1.000 provenientes da minha renda e faremos os reinvestimentos dos dividendos. Sabemos aqui que falta R$4.100 para chegarmos à nossa meta, que é R$50 mil. E a previsão que eles não dá para atingirmos essa meta é em agosto de 2026. Com relação aos dividendos, nosso objetivo de curto prazo para os dividendos será de R$500 líquidos, vindos diretamente desses fundos. Nosso objetivo de longo prazo para essa carteira será chegar a uma renda de pelo menos R$5 mil por mês, exclusivamente de fundos imobiliários. Então, grave bem esse número, que é o que nós iremos perseguir no longo prazo. E no curto prazo, nosso objetivo hoje é R$500. E quando atingirmos esses objetivos, o que faremos? Renovaremos os próximos objetivos de curto prazo, perseguiremos ele até atingir e assim nós seguimos paulatinamente. E aqui eu coloco a importância de você traçar objetivos para você perseguir, objetivos de curto prazo e objetivos de longo prazo. Primeiramente, porque você precisa ter um objetivo de fácil alcance, você precisa ter um objetivo previsível, possível de você alcançar, para que você possa estar disciplinado e sim se sentir motivado a fazer os aportes mensais para alcançar esse objetivo. Agora, antes de encerrar, eu gostaria de deixar uma reflexão para você. Morgan Housel, autor do livro A Psicologia Financeira, escreve que a maior barreira para construir riqueza não é a falta de conhecimento, é a falta de comportamento. Você pode saber tudo sobre FIIs, ter ferramentas disponíveis para você saber se aquele ativo é bom ou não e ainda assim tomar decisões péssimas por ansiedade, por medo ou até mesmo ganância de chegar logo nos seus objetivos. E esse canal, Pensar, Decidir e Investir, existe exatamente para que juntos nós possamos entender os conhecimentos técnicos e o comportamento disciplinado para o mundo dos investimentos. Pensar, decidir e investir. Exatamente nessa sequência. A carteira de renda passiva do canal já está rodando com números reais e aportes reais. Pode ser acompanhada aqui por você todo mês. Você pode ver os primeiros 5 FIIs que compõem essa carteira com os dados reais da plataforma Investidor 10. E se você quer acompanhar cada movimento dessa carteira, os aportes, os dividendos, as decisões, os erros, os acertos, se inscreve no canal e ativa o sino. A primeira atualização mensal já vem no próximo mês. E no próximo vídeo eu irei falar sobre o momento certo de comprar um fundo imobiliário. Te vejo lá.